Obrigado, Joaquim. O que o Joaquim colocou, essa visão, não tem, obrigado. Essa visão que preocupa a questão da cultura nacional e os desafios que nós estamos vivenciando, e dia a dia tem um desafio novo. Conversando, almoçando com o Carlos Eduardo, no ano passado, conversando um pouco sobre a questão como melhorar o ambiente de negócios do país, é que me ocorreu que eu poderia prestar minha colaboração nesse livro sobre esse viés das agências reguladoras. Quer dizer, as agências reguladoras têm um papel muito importante para a nossa economia. Nós temos uma reflexão do IBGC, se a gente tem aí a expertise, o espaço para colaborar um pouco na linha da governança pública, e dentro desse desafio, hoje nós estamos até elaborando uma carta de opinião sobre a governança das agências reguladoras, como uma forma de trazer aí uma visão sobre esses importantes agentes e instituições que são fundamentais para o desenvolvimento da nossa economia. Quer dizer, foi olhando um pouco sobre esse aspecto que me ocorreu, então, prestar essa colaboração, dentro de uma convicção de que, para equacionar os nossos desafios, a sociedade civil organizada, todos nós devemos aí prestar a nossa colaboração. Nesse fim de semana, quer dizer, no dia 17, o Estado de São Paulo, falando sobre os desafios aqui do Estado do Rio de Janeiro, atribui como um dos fatores para a nossa desgovernança a apatia social. Quer dizer, eu acho que a gente tem que efetivamente trabalhar nessa linha de ter esse engajamento. Quer dizer, hoje, no Globo, temos a notícia que a nossa Mata Amazônia, Floresta Amazônica, pode se transformar numa savana. Hoje, no dia de hoje, também nós temos a notícia que alguns navios vão evitar aportar em Angra dos Reis por causa da febre amarela. Quer dizer, temos aí os desafios do dia a dia. Para reverter isso, eu acho que, e trazer o elemento de confiança para esse ambiente empresarial, com a boa atuação das agências reguladoras, é que eu colaborei, então, com esse artigo. E a minha lembrança é que, para você ter a sociedade civil exercendo alguma atividade de acompanhamento, supervisão das agências reguladoras, e a pergunta que ficam quem controla o controlador, quer dizer, quem controla esses entes que tem essa responsabilidade, a sociedade civil precisa encontrar o seu caminho de colaboração. Para que alguma supervisão venha a acontecer, é fundamental que você tenha a transparência e prestação de contas. Isso é peça elementar, fundamental, é um dos pilares do IBGC. E existe no Brasil uma bela experiência sendo vivenciada pela CVM desde 2009, que é a adoção da supervisão baseada em risco. Então, o que eu trago para reflexão é por que não adotar nas agências reguladoras esse sistema, esse modelo, essa metodologia, que hoje é utilizada pela CVM já há alguns anos, pela Previc e pela SUSEP também, e é um sistema em que é composto basicamente de 2 documentos. Existe um plano bianual que a autarquia elabora, à luz dos riscos que ela identifica e que podem comprometer a sua atuação, e esse plano bianual ele é divulgado ao mercado. Então, o mercado tem a possibilidade de saber preventivamente, e aí essa cultura da supervisão baseada em risco traz a cultura da prevenção, de agir preventivamente, traz ao mercado essas informações, e o mercado, então, ele pode se orientar no sentido de estar preparado para o que a agência se propõe a fazer, sem prejuízo de você não ficar limitado a esse plano
que é previamente estabelecido e divulgado. Então, ela tem matriz de risco para diversas áreas de atuação dela, então é interessante ver até a evolução desse processo do plano bianual, quer dizer, ele começa endereçando questões numa área de empresas, numa área de fundos de investimento, numa área de mercado. Depois, nos planos subsequentes, ele avança para os auditores independentes, depois ele avança para as ofertas públicas que são registradas na CVM. Então, tem toda uma evolução no mercado que é refletido nesse plano bianual com a matriz de risco, com diversos temas que compõem cada uma dessas áreas. O mercado é devidamente informado sobre isso. E o que eu acho ainda mais interessante é que esse sistema baseado em risco, ele é acompanhado de uma prestação de contas semestral. Então, semestralmente, a CVM presta ao mercado a informação de como ela cumpriu ou procurou cumprir com as suas metas previamente divulgadas. E esse plano, essa prestação de contas, ela permite, então, que a sociedade civil saiba de como a CVM está desempenhando as suas atribuições. O Joaquim falava há pouco, quer dizer, a questão se há mais controle que a gente precisa é da aplicação da lei. A gente não precisa de mais regulação, a gente precisa principalmente que a regulação posta seja aplicada. Se a lei das SA fosse devidamente aplicada, a gente não precisaria da lei das estatais. Os deveres fiduciários estão postos, o dever fiduciário do controlador está posto, aplique a lei. Então, quando a CVM presta contas, ela também está dando satisfação se ela está desincumbindo ou não as suas atribuições. E o que é estarrecedor é que, se os senhores forem ver a última prestação de contas da CVM, vai estar ali indicado publicamente que a CVM deve terminar o ano de 2018 com 31% dos seus cargos vagos. Então, quando nós criticamos a CVM, a gente não leva em consideração um dado público e a sociedade civil não reage a isso, nós não reagimos a isso. A CVM deve chegar ao final desse ano com 1/3 dos seus cargos vagos. O que esperar da aplicação da lei, do enforcement de uma autarquia que tem tanta importância como a CVM para ter um mercado regulado? Quer dizer, quando o Renato Chave traz aí todas as questões que ele coloca, como trata o acionista minoritário maltratado, como ele chega numa assembleia com 5 minutos de atraso, proíbem ele de entrar, e ele vai na CVM, o que a CVM pode fazer diante de outros tantos problemas que ela possui? E mais do que isso, quer dizer, também está no plano, na relatório dela, que as regras de contingenciamento dos recursos públicos do orçamento único da União atingem a ela e impossibilita dela investir em sistemas de acompanhamento de mercado. Quer dizer, então, é muito importante, a meu ver, que a gente possa trazer um sistema que está devidamente, já tem anos de experiência, que a gente possa trazer para as agências reguladoras. Talvez, se a gente tiver esse tipo de informação, talvez a gente possa saber o que está acontecendo na BR-40, quando a gente vai para a Serra, onde é uma estrada sob concessão, esburacada, com um buraco que aconteceu enorme, que inviabiliza o uso da parcial da rodovia, e a gente hoje não sabe o que acontece, ninguém presta contas, a NTT, você não tem essa informação. Então, a colaboração que eu trago é um pouco na linha do que eu falei inicialmente. Se nós não tomarmos uma atitude, e aí numa linha do Joaquim, de mudança de atitude, se a gente não mudar a atitude, os desafios são muito grandes. Nós não acompanhamos uma perspectiva de mudança e transformação que hoje o país se apresenta. E vamos torcer que essa mudança seja favorável, seja positiva, que a gente não tenha aí um retrocesso ainda maior. Então, ter informação, ter transparência é importante. Existe a supervisão baseada em risco, que permite que essas agências possam prestar contas, possam bem se planejar, buscar a eficiência à luz dos riscos que ela identifique
eu acho que isso vem ao encontro do que hoje a sociedade está demandando, hoje o que o Brasil demanda. Então, eu quero, mais uma vez, registrar e conclamar todos os senhores. Nós precisamos se organizar, agir, exigir informação e, no que diz respeito a essa metodologia da supervisão de baseado de risco, eu acho que a gente pode ter um grande avanço. Muito obrigado.